Fala pessoal, Carlos falando, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a inflação, quais são os males que ela pode causar aí para os nossos investimentos e que ferramentas a gente tem para conseguir proteger o nosso patrimônio aí desse mal da economia moderna, certo? Só lembrando que eu não estou te recomendando compra de nenhum ativo, estou apenas fazendo aqui para você uma narrativa do que eu tenho feito no mercado financeiro. Se isso for te ajudar de alguma maneira, deixa aí o seu like, se inscreve, deixa comentários, enfim, seja bem-vindo aí ao canal. Bom, galera, a situação é a seguinte: recentemente eu ajudei um amigo a fazer o imposto de renda dele e não pude deixar de perceber que ele tinha lá cerca de 40 mil reais guardado na poupança de um banco privado qualquer lá, tá? E aí, vamos fazer umas contas aqui. Bom, se eu pegar esses 40 mil reais e colocar no investimento de poupança, com a taxa atual da poupança, que é 6,17%, isso durante um ano, tá? Eu teria aí um rendimento no final de um ano de R$ 2.468. E aí, parece ótimo, né? R$ 2.468 sem fazer nada. Só que o problema é que esse valor aqui ele não é real. E ele não é real pelo seguinte motivo, porque a gente não está levando em conta o valor da inflação. Então, olha só, no ano de 2022, nós tivemos uma inflação acumulada de 5,78%, tá? Então, se a gente for fazer aqui uma previsibilidade aqui, vamos combinar que a inflação em 2023 ela possa ficar em torno de 4% ao ano. E isso é perfeitamente factível, tá? Se a gente pegar aqui, ó, o IPCA nos anos anteriores, 4, 5, 10, 4, 4, 3, 6, tá? Então, uma inflação de 4% ao ano é uma coisa bem factível. Então, se a gente assumir que a inflação nesse ano vai ter esse valor, para nós termos a taxa de juro real desse rendimento, a gente tem que pegar essa taxa de juro da poupança, que é a nominal, diminuir dela os 4% da inflação, e aí nós vamos ter a taxa de juro real, que seria de 2,17%. Então, repara, se eu fizer o mesmo cálculo dos 40 mil com essa taxa de juro real, o meu rendimento cai para R$ 868. Então, olha só, gente. Quando o camarada olha lá, ele vê 2.468. Mas, na verdade, esses 2.468 têm o mesmo poder de compra que esses R$ 868. Por quê? Porque teve atuação da inflação, tá? Então, se a gente pegar nossa calculadora aqui e fizermos 2.468 menos 868, nós vamos ter aí R$ 1.600, que foi o que a inflação tirou do rendimento dele. Então, a gente vê que a gente não pode desprezar, né, o poder da inflação. Nós temos que arrumar uma forma de investimento que a gente consiga blindar, né, e ainda ter um rendimento bacana acima da inflação. No caso dele, ele está tendo um rendimento real acima da inflação, só que é um rendimento de 2,17%. Dá para melhorar isso? Dá. A gente poderia, por exemplo, pegar esses 40 mil e escolher um título do Tesouro IPCA. Por quê? O que o IPCA promete para a gente? Ele promete, esse título, ele promete repor a inflação em um determinado período, mais uma taxa de juros real. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, esse IPCA aqui, ó, que vence em 2029, o que ele está me prometendo? Que se eu deixar o valor lá até 15 de maio de 2029, ele vai me dar o IPCA do ano mais uma taxa de juro real de 5,46%, independente do valor do IPCA, tá? Vamos supor que a inflação no Brasil, por algum motivo, possa vir atingir aqui, ó, o valor da inflação na Argentina de 109%, tá? Não tem problema. Se o dinheiro tivesse aplicado nesse título, eu teria os 109%, que é o IPCA, mais uma taxa de juro real de 5,46%. Aí eu peguei os 40 mil reais e fiz uma simulação aqui, aplicando nesse título, e se eu deixasse o valor lá até 15 de maio de 2029, eu teria aqui um valor líquido de R$ 64.934. Então repara que esse valor ele bate a poupança, ele bate o CDB, bate o LCI, bate o fundo DI, ou seja, ele superaria todos esses investimentos. Então, quer dizer, já é melhor do que a poupança.
tá? Tem como melhorar isso? Tem. Se o camarada aceitar correr um pouco mais de risco e vir para a renda variável. Aí ele pode chegar no fundo imobiliário, por exemplo, MCCI 11, que é um fundo imobiliário de papel indexado ao IPCA. Então, deixa eu pegar o relatório gerencial aqui para analisar com vocês. Olha só, na página 3 do relatório gerencial do MCCI 11, olha o que ele está dizendo aqui para a gente. Ó. Na janela que começou em abril de 22 e terminou em março de 23, o IPCA apresentou uma variação de 4,65%. No mesmo período, o MCCI entregou em dividendos 12,75%, ou seja, uma rentabilidade líquida de IPCA mais 8,10%. Então, gente, de novo, poupança, juro real, 2,17%, Tesouro IPCA, juro real, 5,46%, Fundo Imobiliário de Papel MCCI 11, 8 e 10. Então, quer dizer, com um pouco mais de estudo, né, de pesquisa, o cara consegue melhorar muito o potencial do investimento dele. Então, vamos ver mais algumas características aqui desse fundo. Ó. Olha o que ele fala aqui na página 5. Qual é a estratégia de estabilização dos valores distribuídos mensalmente desse fundo? Esse fundo aqui, ele busca uma maior previsibilidade dos rendimentos para o cotista. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o objetivo dele é estabilizar o rendimento do cotista, é estabilizar o pagamento da cota. Então, é um fundo que ele tem característica conservadora, é um fundo com perfil high grade, tá certo? É um fundo que não vai se arriscar muito e ele tenta estabilizar aí o pagamento para você todos os meses. Tá? Deixa eu ver se eu busco mais informações aqui. Página 7, por exemplo. Olha o que ele fez aqui, ó. Rendimento final por cota. Ele faz uma análise de janeiro, fevereiro e março. Repara que no mês de janeiro ele captou R$ 1,17 por cota do mercado, mas ele entregou apenas 95 centavos para o cotista. Quando foi em fevereiro, ele captou 93 centavos do mercado, mas entregou os mesmos 95 centavos. Quando foi em março, ele captou 76 centavos, mas ele entregou os mesmos 95. Então, o que a gente percebe que está acontecendo aqui? No mês de janeiro, ele teve um mês muito bom, só que ele segurou uma parte do rendimento. Para quê? Para ele conseguir estabilizar os meses que não seriam tão bons quanto o mês de janeiro foi. E foi isso que ele fez. A reserva financeira que ele conseguiu fazer aqui no mês de janeiro, ele usou para poder estabilizar o pagamento do cotista em fevereiro e em março. Então isso corrobora esse caráter aí conservador, a high grade, que esse fundo imobiliário tem, tá certo? Então, MCCI 11, galera. Valor atual da cota está R$ 88,02. Ele está com dividend yield anualizado de 14,36%. Lembrando que isso daqui é livre de tributação. Você vai pagar apenas as taxas, né, do fundo. Bom, ele atualmente tem mais de 110 mil cotistas investindo nesse fundo. Ele está com P sobre VPI menor do que 1, portanto ele está com desconto, 0,94. Ele tem um patrimônio aí de mais de 1,5 bilhão, portanto é um fundo robusto, né? E vai pagar amanhã, no dia 18 de maio, 95 centavos por cota. Deixa eu mostrar aqui no site da minha corretora para vocês. Repara que atualmente eu tenho 20 cotas, consegui atingir 20 cotas desse fundo, era uma meta que eu tinha. Aqui eu tenho o valor investido atualmente. E se eu descer aqui, eu vou clicar em próximos recebimentos, eu vou conseguir ver o quanto ele vai me pagar amanhã, no dia 18 de maio. Só lembrando, galera, que se o vídeo estiver agregando alguma informação para você, tá certo? Estiver te ajudando de alguma maneira, deixa o like, se inscreve no canal, deixa comentários aí para ajudar o amigo. Bom, então, no dia 18 de maio, amanhã, ele vai pagar R$19 por cada uma pelas 20 cotas que eu tenho atualmente desse fundo. Lembrando que esse valor aqui, ele é livre de tributação, tá certo? Então, tá aí, gente. MCCI 11, uma alternativa aí para você blindar o seu patrimônio do IPCA, tá certo? Com um rendimento muito bom, tá? Um
um fundo de caráter high grade e conservador.